Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Lula comparou o genocídio do povo judeu no nazismo à reação militar das forças de Israel aos ataques cometidos por terroristas do Hamas, que mataram mais de 1.000 israelenses e ainda mantém 134 pessoas reféns, entre eles um brasileiro. Durante a Segunda Guerra Mundial, as políticas de extermínio da Alemanha nazista de Adolf Hitler assassinaram mais de 6 milhões de judeus. A reação à fala de Lula foi imediata. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu chamou de vergonhosas e graves as palavras do presidente brasileiro. Netanyahu afirmou que trata-se de banalizar o Holocausto e de tentar prejudicar o povo judeu e o direito de Israel de se defender. Ainda disse que comparar Israel ao Holocausto nazista e a Hitler é cruzar uma linha vermelha. Também houve consequências diplomáticas. O primeiro-ministro disse que vai convocar o embaixador brasileiro em Israel para uma reprimenda. Mais tarde, Netanyahu disse que o presidente Lula desonrou a memória de 6 milhões de judeus assassinados pelos nazistas e demonizou o Estado judeu como o mais virulento antissemita e que ele deveria ter vergonha de si mesmo. Em Jerusalém, a afirmação de Lula foi considerada uma extrema distorção do Holocausto pelo presidente do Yad Vashem, o memorial oficial do Holocausto. Benny Dayan disse que a comparação das ações militares de Israel ao nazismo é uma combinação ultrajante de ódio e ignorância. O presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmou nas redes sociais que condena veementemente as acusações e a distorção imoral da história. Já o ministro da Defesa israelense disse que o Brasil está ao lado de Israel há anos, que o presidente Lula apoia uma organização terrorista genocida, o Hamas, e ao fazê-lo traz grande vergonha aos brasileiros e viola os valores do mundo livre. Enquanto isso, o grupo terrorista Hamas elogiou e agradeceu na internet a fala de Lula, que, segundo eles, descreve a situação a qual o povo palestino está submetido. Especialistas, políticos e entidades judaicas aqui no Brasil também condenaram a declaração feita pelo presidente Lula. A comparação entre o extermínio de judeus pelo governo nazista de Hitler e a ação militar de Israel, que se defende dos ataques dos terroristas do Hamas, foi considerada absurda, ofensiva e um erro diplomático. É uma fala que ofende, primeiro, ao Estado de Israel, que está se defendendo contra um grupo terrorista. E mais ainda, ofende a memória de mais de 6 milhões de judeus e minorias que foram vítimas do nazismo na ocasião do Holocausto. O entendimento da Confederação Israelita do Brasil é de que a fala de Lula expressa um desconhecimento do que foi a Segunda Guerra Mundial e o extermínio de judeus pelo nazismo. São quadros incomparáveis e eu vejo isso de uma forma muito negativa. O Brasil sempre teve uma posição muito equilibrada. Acho ruim, inclusive, porque o Brasil poderia, em certo momento, pleitear uma condição como que fosse um mediador. Então acho ruim para nós, enquanto brasileiros, perder esse protagonismo. Mas é o que está acontecendo frente aos últimos movimentos. Em Brasília, a declaração do presidente foi vista como vergonhosa. Um grupo de deputados da oposição anunciou que vai protocolar um pedido de impeachment contra Lula na próxima terça-feira. Os parlamentares alegam que houve ato de hostilidade contra Israel e, por isso, o presidente teria cometido crime de responsabilidade. O senador Sérgio Moro disse que a comparação inadequada de Lula ofende o povo judeu e mancha, mais uma vez, a imagem do Brasil no exterior. O senador Ciro Nogueira reforçou que o Holocausto é incomparável e não pode ser naturalizado nunca. A fala do presidente brasileiro é um desserviço à política internacional do país. É um erro grosseiro em relações internacionais e diplomáticas. Na verdade, esse pronunciamento é pior do que o xingamento das mães de todo o povo judeu em uma só declaração. É um assinte, é uma vergonha. Para o Instituto Brasil-Israel, o governo brasileiro e o presidente Lula devem se desculpar pela comparação, antes do aprofundamento de uma crise diplomática.
tem figuras no governo, tanto brasileiro quanto no governo israelense, que não querem que haja um rompimento de relações. Pelo contrário, esperam que as relações se mantenham e que haja uma parceria entre os dois governos, como sempre aconteceu, mas não se sabe ainda o que vai acontecer, mas que haja algum tipo de retratação, algum tipo de desculpas e que essa fala seja repensada e que haja algum tipo de reparação ao que foi dito. A comparação entre o extermínio de judeus e a resposta militar de Israel não foi a única polêmica da entrevista de Lula. Entidades também consideram equivocado o presidente falar sobre enviar mais recursos para a agência da ONU, que apoia palestinos, mesmo com a suspeita de que integrantes da organização estejam envolvidos nos ataques contra Israel. Nós não somos contra você fazer repasse a instituições que vão beneficiar refugiados, a população carente. Agora, é um absurdo, no atual momento, em que essa organização da ONU para os refugiados palestinos foi comprovadamente, tem mais de 12 membros que são terroristas do Hamas, em que inúmeros países ocidentais cancelaram esses repasses. O Brasil não só vai fazer o repasse, como quer aumentar o valor do repasse. A postura de Lula diante da guerra de Israel vai afetar a relação comercial com Jerusalém e impactar negativamente a imagem do Brasil enquanto agente conciliador. Com essa situação, a gente se distancia desse papel, principalmente porque Israel não vai confiar no Brasil como interlocutor, e depois também que o Hamas fez uma nota parabenizando o Brasil, dificulta ainda mais essa capacidade de interlocução com Israel. A fala do presidente, endossada pelos terroristas, afasta o país do posicionamento das principais potências ocidentais. Essa comparação entre Israel e que Hitler fez com mais de 6 milhões de pessoas, de judeus e minorias, na ocasião do nazismo, é algo absurdo e que nós não podemos concordar de jeito nenhum.